Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa TPC de Linguagens. O dia de hoje ocorrerá da seguinte maneira: os professores apresentarão suas práticas, como estão realizando as aulas de maneira remota, lembrando que a escolha dos professores ocorreu de maneira democrática, pois foi colocado no grupo de WhatsApp de cada disciplina e voluntariamente os professores aceitaram o nosso convite para participar desse momento de ATPC da Diretoria de Ensino de Botucatu. Queremos agradecer de antemão os colegas que apresentarão as boas práticas, a professora Amanda, da Escola Atílio, a professora Sônia, da Escola Renato Angelini, a professora Ana Laura, da Escola Armando, a professora Luísa e a professora Paula, da Escola Anselmo Bertoncin, e o professor Cassiano, da Escola Anísio. A pauta hoje ficou assim, a sequência das apresentações. Primeiro vai falar a professora de arte, a professora Amanda, da Escola Atílio. Logo em seguida, a professora de língua portuguesa, professora Sônia, da Escola Renato Angelini. Depois, a professora de educação física, a professora Ana Laura, da Escola Armando. Depois, as professoras de língua portuguesa, Luísa e Paula, da Escola Renato Angelini. E, finalmente, o professor de inglês, professor Cassiano, da Escola Anísio. Depois, um momento de interação e pergunta dos professores. Tá bom? Então, pedimos o favor e a gentileza de todos em manter os microfones fechados durante as apresentações e as interações acontecerão no final da TPC, após as apresentações dos professores, ou através do chat, que iremos anotar e, se possível, responder. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, agora vamos passar a palavra para a professora Amanda, da Escola Atílio, que vai fazer a sua apresentação. Muito obrigado por enquanto. Bom dia a todos. Eu sou a professora Amanda de Arte e Projeto de Vida. Atualmente eu trabalho na Escola Integral Atílio Inocente, mas já trabalhei em outras escolas, já trabalhei no Anísio, já trabalhei na Jus Salvador, no Instituto, né? E quando eu me ofereci, né, como meio da gente trocar ideia, da gente construir essa corrente aí, então venho falar de algumas práticas que eu tenho desenvolvido durante as minhas aulas, tá? Bom, na minha escola a gente já tinha os grupos de WhatsApp, né? A gente já trabalhava isso com a questão de tutoria, de recados, né? De lembretes, ações da escola, né? Também para eletiva. Para a gente foi uma ferramenta muito fácil para trabalhar lá dentro, muito útil, né? A organização do tempo, né? A gente, lá na escola, a gente entrou em reunião, né? E conversamos, logo quando chegou essa quarentena, né, essa pandemia, a gente, na segunda, acho que semana, a gente já chegou, conversou, e diante da solicitação dos alunos, da conversa, né, com eles e com os professores e com a equipe, a gente optou por disponibilizar, né, a equipe um horário, né, para os alunos terem contato através de aulas remotas com os professores, né, de acordo com cada matéria, né, respeitando a carga horária de cada matéria. Não atrapalhando a ação do centro de mídias, então as aulas acontecem no período da manhã, né, os professores também acompanham as matérias pelo centro de mídias. Então a gente optou pelo Zoom, pelo Meet, tem professor que faz trabalho ao vivo, né, pelo YouTube. As ferramentas utilizadas, né? Eu já trabalhava com o Google Sala de Aula antes de tudo isso, e eu trabalhava com os alunos, já tinha salas criadas, já tinha alguns alunos, inclusive desse ano, então para mim foi um pouco mais fácil. Eu trabalhava como trabalhos extra-sala,
né? Postagem de conteúdo complementar, porque na minha aula eu trabalho com muita imagem, muito slide, muito vídeo complementar, e às vezes o aluno perguntava, né? Ah, professora, onde que tá? Como é que faz? E eu mostrava o caminho que estava lá dentro do Google Sala de Aula, tá? Então, isso já fazia, então, atualmente é a mesma finalidade, né? Postagem de videoaulas, textos, slides, né? Tarefas, trabalhos, simulados, e também agora a devolutiva, né? Então, aqui está um exemplo de uma aula que eu coloquei, numa matéria, né? Coloquei uma videoaula e peço para eles assistirem, coloco a comanda em cima e peço para eles deixarem dúvidas embaixo. Nessas aulas remotas, né? Elas também servem para a gente tirar as dúvidas dessas aulas, tirar as dúvidas do centro de mídia, sempre voltando para as habilidades, tá, gente? Aqui é um exemplo que eu fiz de um simulado, né? Usando o Google Forms, que eles colocam a resposta, gera tem pergunta individual, tem a pergunta, você consegue ver a resposta individual de cada um, você consegue, depois eu salvo isso e mando como devolutiva para esses alunos. Né, aqui a gente consegue ver a pontuação. Eu gravo também algumas aulas por 2 aplicativos. No caso, o meu que eu uso o OBS Studio, que ele é grátis, né? O Ocam também. Tem alguns professores, colegas que trabalham com o Ocam. Eu gravo essas aulas para eles, posto no Google Sala de Aula, eu chamo de pré-aula, já vou falar um pouco mais para vocês sobre isso. E aí, como a aula, né, live, ao vivo, até eles entrarem, eu uso o Zoom, né? Até eles entrarem pelo Zoom, tem 40 minutos, cai de novo, né? Então, essa aula eu venho reforçando os conteúdos que eu coloquei lá para eles no Google Sala de Aula. Eu usei também o Padlet, né? O Padlet é uma ferramenta, é um mural, que você pode construir com os alunos, eles da casa dele, eles podem postar foto, eles podem postar texto, eles podem postar vídeo, né? No caso aqui eu fiz uma exposição de folders para eles, né? Na verdade eu tinha pedido esse folder já antes da quarentena, e durante a aula, normalmente, né, quando eu trabalho, eu peço para eles trocarem, para um ver o folder do outro, né? Esse folder era uma exposição imaginária sobre algo que eles quisessem, tinha alguns quesitos que eles tinham que fazer, e como não tinha essa troca, ficou só eu vendo lá dentro do Google Sala de Aula, eu achei o Padlet uma maneira de compartilhar as ideias, né? Cada um vê o trabalho do outro. Eu postei no Face da escola, eles ficaram bem felizes. Eu também usei o Padlet como sondagem, né, de algumas questões para essa pré-aula, então sempre no final da aula eu vinha colocando esse Padlet para essa questão de sondagem da aula seguinte, né? Então, aqui, por exemplo, no caso, era uma aula de dança, né? Então, eu perguntei para eles o que era dança, quais os estilos. Então, aí na aula seguinte, eu vinha selecionando alguns comentários, porque na minha área a gente tira muito do aluno para construir depois, né? Então, a gente faz esse trabalho de sondagem, conceituando. Aí eu selecionava alguns na aula e ia comentando com eles, e foi bem interessante. Aqui foi um trabalho também que eu usei no Padlet, então, eu mandei o link para eles, e eles tinham que postar uma foto de uma dança e uma pesquisa pequena, algo simples sobre aquela dança, né? Aí gerou um mural, e o legal do Padlet, gente, que depois, no final, ele gera um PDF pra gente, né? Eu sempre falei para eles colocarem o nome, o número, não esquecer disso, né? Para a gente poder depois avaliá-los. O Kahoot, eu trabalho também, o Kahoot como fixação de conteúdo, né? Por exemplo, eu trabalhei esse ano como... Na verdade, esse trabalho antes, um jogo antes, para eles sondagem também, mas no caso aqui eu trabalhei como fixação mesmo. No final eu vim trazendo um jogo. E é bem legal porque eles se sentem desafiados, eles quase se matam na sala de aula para tentar acertar. Quando é em equipe, então... E também dá para ser trabalhado, né, online. E ele é legal que ele gera também um link, você manda para os alunos, você pode compartilhar no Google Sala de Aula, no Facebook, no WhatsApp. E também, né, aqui é um exemplo de uma questão que eu coloquei para eles, e ele gera depois para a gente dados, né, porcentagens, por exemplo, quanto eles acertaram, quem ficou em primeiro, eles querem saber quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo, por isso que eles se matam, viu, gente? Eles adoram uma competição. No meu caso, é ensino médio, né, eles não podem ver um Kahoot que eles ficam doidos. E também eles geram uma planilha, né, pra gente, ó, de quanto eles acertaram, de quanto eles erraram, né, quantos pontos eles fizeram, quantos pontos eles erraram,
né? E o Kahoot é legal porque ele conta tempo e ele conta acertos, né? E aqui também é legal que eu descobri que ele também gera a questão que eles mais erraram. Então dá para a gente voltar como devolutiva, né? Dá para a gente voltar falando um pouco mais com eles sobre essa questão que eles mais erraram. Como que eu trabalho? Eu trabalho normalmente com uma pré-aula, né? Então essa pré-aula pode ser do centro de mídias, ou uma aula gravada por mim, ou um vídeo aula da internet. Então eu solicito que eles façam anotações, resumos, palavras-chave, né, no caderno. E depois eu sintetizo o conteúdo nessa aula remota pelo Zoom, né? E venho trabalhando depois da aula exercício de fixação, tá? Como que eu tiro as dúvidas? As dúvidas é canal aberto pelo WhatsApp, Google Class, né? Só que eu estabeleci um horário com eles, né? Porque quando você dá o seu WhatsApp é complicado. Então, a partir das 6 horas, né? 7 horas, mais ou menos, 6h30, 7 horas, eu já não atendo mais, fica as dúvidas para o dia seguinte, né? Eles têm o dia inteiro para tirar dúvidas aí, de acordo com o meu trabalho eu vou respondendo, né? Mas depois, na parte da noite, a gente precisa descansar. Então, eu estabeleci esse contrato com eles. Aí, eles respeitam bem, viu? É difícil, mas respeita. As habilidades que foram trabalhadas, né? Essas habilidades a gente recebeu aí pelo centro de mídias qual eles iam trabalhar, né? As primordiais, as essenciais. Mas também, né? Eu sigo, né? O caderno do professor, o caderno do aluno, do estado disponível durante do primeiro bimestre. E também a matriz curricular, a vermelhinha, a rosinha no meu caso, né? E aí eu comparo as habilidades ali e vou trabalhando, tá? E o legal é que no meu currículo, ele sempre vem essas habilidades também complementares no SAEB. Então, quando eu vou trabalhar a avaliação, ou dentro da aula mesmo, eu dou uma olhada nessas habilidades aí, né? Para fazer alguma informação ali, alguma avaliação, alguma coisa evidenciando essas habilidades aí. As ferramentas utilizadas na atividade dos alunos sem acesso, né? É o centro de mídias, né? O Estado também disponibilizou os cadernos, né? Acho que para todas as escolas. A minha escola, como todas as escolas, tem um roteiro que a gente faz semanalmente, então os alunos podem ter acesso a esse roteiro, tá? Os livros, os alunos buscaram os livros da escola, quando a escola foi buscar o outro material que foi oferecido, buscaram os livros também. E na minha escola, como todas as escolas, tem, só que muda o nome, né? Tem o guia de aprendizagem. Ele é feito bimestralmente. Lá tem os conteúdos, as habilidades, né? E o processo de avaliação, as habilidades de avaliação. Então, ele fica disponível para os alunos, que os alunos quiserem. Tem alguns alunos que solicitaram para os professores para seguir esses conteúdos, né? É como se fosse um plano de ensino, só que por bimestre, tá, gente? É a mesma coisa. Tem o número de aulas, tudo mais. Embaixo tem materiais suplementares, vídeos de apoio e tudo mais. A avaliação, ela é processual. Eu levei em consideração essas habilidades, né? E o tempo que eles têm, simulado, exercícios, né? Eu trabalhei um exercício, um simulado online com eles, com o terceiro. Então, eu dei o prazo, por exemplo, da aula remota que eu tinha para eles resolverem. Mas a gente sempre tem esse olhar sensível, por exemplo, tem um aluno que não consegue responder, aí você manda o link para ele, e assim a gente vai trabalhando. Exemplos de avaliação que eu já trabalhei, né? Eu trabalhei bimestre passado, a produção de um folder, do artigo de opinião, simulados, exercícios, resumos comparativos, pesquisas, mapas conceituais, que eu adoro, que fica muito bonito em arte, e fórum de debate que eu usei no Google Class também. Eu faço uma postagem, eu coloco um vídeo, e os alunos vão comentando embaixo ali, articulando as opiniões também, eu gosto bastante. A devolutiva, ela acontece durante essas aulas remotas, né? Eu sempre trabalho, se eu trabalho um exercício numa aula, na outra eu venho pontuando, né? Através do Google Sala de Aula também, aqui está um exemplo, ó. Eu salvo aqueles trabalhos que eles mandam, se é formulário, eu salvo, né? No meu computador, e crio um drive para os alunos terem acesso a essas avaliações ali dentro do Google Sala de Aula mesmo, tá? E também no próprio Google Sala de Aula, a gente consegue comentar cada avaliação, né? Por exemplo, então eu faço cada situação, eu coloco a avaliação ali, e vocês podem ver aqui que tem a fotinho que o aluno tirou uma foto do trabalho e me mandou,
né, por aqui, e aqui mesmo eu consigo dar devolutivo, ó. Tem o comentário aqui embaixo, tem a nota, né, eu comento do que ele precisava e envio essa nota para ele aí. A metodologia usada para a adesão dos alunos, a gente trabalha bastante com o grupo do Whats na escola, né, então a gente busca, na busca ativa, esses grupos, a gente já tinha, mas aqueles alunos que não tem, a gente sempre tem contato, às vezes, na escola, a escola liga, né, então a gente precisa do apoio da equipe gestora aí nessa busca ativa. A gente tem os trabalhos de tutoria na nossa escola, que cada professor tem 15 tutorados, né, mais ou menos, é uma escola pequena, né, então a gente tem contato com esses tutores aí, a gente intensifica isso a todo momento, então, e também a toda aula os professores buscam trabalhar essa questão do protagonismo neles, né, na questão do projeto de vida, da importância deles estarem participando, da importância deles estarem interagindo, né, então, é isso, né, e aí, não sei se eu falei muito rápido, eu estava ansiosa, a Madá sabe que eu fico nervosa, mas eu trouxe para vocês aí uma frase que me marcou muito nessa quarentena, eu quase escrevi ela na testa, porque representa muito bem o que a gente está tentando aqui, né? Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda, né? Porque nós, professores, aqui nos cobramos às vezes demais, né, sobre certos assuntos. A gente fica nervoso quando os alunos não entram, a gente quer que todo mundo participe, a gente fica nervoso com aqueles alunos que não têm acesso, como é que vai ser. Então, a gente está sempre, né, com esse mantra na cabeça aí, né, vamos fazer nosso melhor dentro das condições que a gente tem, né, enquanto a gente não pode fazer melhor ainda. Eu agradeço a Madá, eu agradeço os professores, eu agradeço a minha equipe, as escolas por onde passei, todo mundo sabe que eu gosto muito de tecnologia, estou à disposição aí de quem quiser tirar dúvidas, tá? E eu tenho um canal também no YouTube, eu vou colocar alguns tutoriais aí para quem quiser, o do Padlet já está lá, tá? E pode me chamar a hora que vocês quiserem para a gente tirar dúvidas. Obrigada, Josefá, obrigado, Madá, obrigado, professores. Nós que agradecemos, Amanda. Muito legal a sua participação. Muito obrigado pela sua participação. Ficou da hora. Parabéns, viu? Deus abençoe aí. Um abraço. Agora, a gente vai ouvir a apresentação da professora Sônia, da escola Renato Angelim, de língua portuguesa. Tá? Então, Sônia, fique à vontade. Agora você pode colocar a sua apresentação aí. Tá bom? Um abraço. Não quero falar para chocar, não. Bom dia a todos. É um prazer estar participando dessa TPC, né, com tantos professores aí nos assistindo neste momento, toda a equipe da diretoria de ensino. Para mim é um prazer muito grande estar participando desta TPC e poder divulgar este trabalho, né, feito num momento assim tão difícil para todos. E pode ir projetando. Num momento tão difícil para todos nós, né? Para mim também o trabalho não foi fácil. Eu acredito que todos nós tivemos muitas dificuldades neste momento, principalmente este contato com os alunos, né? Que foi uma coisa muito repentina para cada um de nós. A princípio, eu estava assim no auge com o trabalho em sala de aula, né, e de repente nos veio essa notícia que nós teríamos que parar o nosso trabalho e começarmos de um ponto que nós não estávamos acostumados, né? Então esse foi o primeiro momento difícil para todos nós. O que fazer então? Como seria esse trabalho? Eu logo de início, nas primeiras semanas, né, eu estava com uma turma de terceiro ano muito empenhado, buscando conhecimento para fazer a prova do Enem. Então eu pensei, né, eu estava trabalhando ali a questão da redação, né, porque é um quesito muito forte para a prova do Enem, e os alunos ali todos empenhados em construir teses, construir argumentos, construir a própria estrutura deste texto. Então, reclusa na minha casa, então eu pensei, como eu posso, a princípio, ajudar esses alunos? Entrei em contato com alguns alunos que eu tinha, em contato pelo WhatsApp, e a partir daí eu comecei então a
a fazer uma devolutiva com eles através das produções que eles estavam fazendo, né? Eu ali, através dos próprios recursos do WhatsApp, eu acabava dando uma devolutiva para os alunos no que eles precisavam melhorar ou não, apontando ali, às vezes, no próprio texto, né, em forma de imagem, e estava fazendo esse trabalho, e eles, de certa forma, correspondendo a isso, né? Então, no início nós não tínhamos ideia, né, de como seria esse trabalho, e a intervenção da diretoria de ensino, né, com as ATPCs foi, assim, muito importante para todos nós, tá? Como meu primeiro slide, eu sou da Escola Renato Angelini, aqui em Torre de Pedra, né, uma cidade onde tem uma única escola, uma escola ainda compartilhada com o município, e mais ou menos 50% dos nossos alunos, eles pertencem à zona rural, e muitos não têm muito acesso à internet, ou quando tem, a internet é de baixa qualidade. Então, esse para nós era um grande entrave para esse primeiro trabalho, para esse primeiro contato com eles. Então, eu coloquei aqui como o nosso primeiro, o que eu fiz logo no início, né? O que eu fiz foi a retomada dos conteúdos iniciais com essas novas metodologias, né? Começando ali, então, pelo WhatsApp, né? Como eu já disse, com esse atendimento aos alunos, né? Principalmente ali logo de início com o 3º ano, visando, então, a redação do Enem. E isso foi muito importante porque acabou também criando um vínculo meu com os alunos e ajudando-os também nessa inquietude vivido neste principal momento, tá? E depois nós em reunião na escola, né, juntamente com o diretor, o Mário, né, a coordenadora, a Luciana, né, então nós nos reunimos juntamente com os professores e para nós vermos qual tecnologia que nós estaríamos usando, né, juntamente com os alunos. Então, primeiramente, nós utilizamos o Facebook, porque muitos alunos era o acesso mais rápido que nós tínhamos, né, para fazer esse trabalho. E foi importante, né, porque muitos professores acabaram gravando vídeos, postando vídeos também, escolhendo vídeos do YouTube, para não deixar o aluno com alguma deficiência. E eu posso dizer que esse trabalho, ele deu certo. Eu sou mãe também dessa escola, eu tenho uma filha que está no 2º ano do ensino médio, e ela dizia: mãe, eu tenho tantos vídeos do professor de matemática para assistir, e eu tenho que assistir dentro dessa sequência para eu poder entender o conteúdo. E eu posso dizer que foi uma tática que foi boa, né? Aquele aluno que realmente está buscando conhecimento, a escola não deixou o aluno sem o conteúdo, né? E depois o professor, ele fazia toda a retomada com a classe e com exercícios, com lives de correção e tudo mais. Então, nós também utilizamos os vídeos, né, realizados. Eu também fiz vídeos que, além de eu postar um vídeo no YouTube, eu também sintetizei, né, usando os próprios recursos, né, que eu tinha na minha casa. Então, eu fiz vídeos sobre variedades linguísticas, sobre estrangeirismos e sobre outros conteúdos que os alunos que eram conteúdos dos alunos, né? E assim também com algumas leituras dirigidas, porque a leitura dirigida era o tempo que eu precisava para me restabelecer também me restabelecer na minha saúde também, porque neste período também eu acabei contraindo a Covid-19, mas foi bem tranquilo. Mas eu precisava disso, né, para me restabelecer e continuar o trabalho com os alunos. Aí veio também o Centro de Mídias, né, que nos ajudou muito, e a minha mediação também foi bem importante.
E depois eu fui utilizando, né, através acredito que da primeira TPC, feita pela diretoria de ensino, e aí entrou uma figura-chave, que para mim foi o Gustavo, e o Gustavo, ele nos ensinou na primeira ATPC a respeito de nós utilizarmos o Google Classroom. E eu logo de cara, né, eu já entrei nessa de formar as turmas, e eu acabei formando aquelas turmas manualmente, e depois, logo em seguida, eu acredito que na segunda ATPC do dia seguinte, aí já tinha novidade, né? Cada dia tinha uma novidade, depois tinha a sincronização das turmas, e eu já tinha feito uma turma e já estava testando também com os alunos este acesso. Eu posso dizer, depois eu até volto aqui neste vídeo, eu posso dizer que essa parte de formação das ATPCs, essa parte de formação das turmas ali no Google Classroom, eu acredito que foi a parte mais difícil para mim. Porque, ao mesmo tempo que eu falava para os alunos, né, vocês devem entrar com e-mail institucional, professora, o que é e-mail institucional? E você explicava, né, que tinha que ser os 4 zeros, que você deveria colocar o SP, né, como eu compartilho aqui na tela, e mesmo assim, muitos acabavam entrando com o seu próprio e-mail. Então, foi muito difícil mudar também a senha. Então, eu coloco que essa era uma habilidade dentro da BNCC que o aluno ele não dominava. Né? Como eu já disse anteriormente, nós somos uma escola pequena, de uma pequena cidade, não sei a menor, né? Talvez nós perdemos para a quadra, não sei, mas para nós esse ponto foi difícil. Nós temos, por exemplo, uma sala de computação que ela tem 7 computadores. Nós sabemos que isso está longe de ser o ideal para uma escola funcionar com tecnologia. Apesar de nós utilizarmos, quando nós fazemos esse trabalho, nós colocamos todos os notebooks dos professores da escola, todos à disposição dos alunos, para nós fazermos esse trabalho. Mas nós acabamos percebendo no dia a dia que o nosso aluno, ele não domina este uso da tecnologia. E muitos acabam utilizando a tecnologia na própria escola. Quando ele vem à sala, que ele acaba utilizando a formatação de um texto e coisas assim. Eu gosto muito da tecnologia, né? Eu sempre procurei fazer o meu trabalho em cima de novas tecnologias, mesmo porque eu acredito que quando eu trago uma sala de aula para a sala de computação, nem que ele tenha que sentar em 3 alunos para utilizar o mesmo computador, o conhecimento que este aluno acaba tendo, né, e a facilidade com que ele acaba resolvendo, às vezes, 3, 4 vezes mais exercícios do que ele faria em sala de aula. E o interesse também do aluno, ele é muito maior quando ele vem para fazer um trabalho como esse. Né? Então, eu sempre utilizei videoaulas para o meu trabalho, não como substituir o meu trabalho em sala de aula, mas eu sempre utilizei as videoaulas e depois a retomada, a minha explicação após isso. E quando nós fazemos esse trabalho, ele é muito gratificante, porque o aluno, frente à tecnologia, nós percebemos que a interação do aluno na aula ela é diferente, né? O aluno ele brilha muito mais, ele se interessa muito mais quando você vai fazer a tua aula e você propõe qualquer que seja um meio tecnológico para isso. Então, para mim, isso é muito importante. Então, o Google Classroom, eu tive essa dificuldade, primeiramente, de acesso. Então, vocês imaginem, eu tinha que, antes mesmo de eu introduzir um trabalho lá no Google Classroom, eu tive que ensinar o caminho para que o aluno chegasse até ali. Né? Tive que mudar a senha, muitas vezes, do aluno, entrar na sede, mudar a senha, né? Porque
alguns alunos não conseguiriam fazer isso naquele momento, né? Então, eu deixei o Google Classroom mesmo para o ensino médio, né? E passei a utilizar, então, o Google Forms para as disciplinas do ensino fundamental, né? Todas as atividades, elas foram baseadas dentro da BNCC, assim como, né, o caderno do aluno, visando os conteúdos, né, planejados para aquele determinado bimestre, mesmo porque nós tínhamos uma prova AP logo em seguida. Então, a princípio, assim como nós vimos aí em muitas aulas, né, do Centro de Mídia, eu também fiz a minha retomada dos conteúdos trabalhados lá em sala de aula e tinha que procurar, de certa forma, avançar também dentro desses conteúdos e dentro, então, dessas novas tecnologias. E para que essa ação pudesse acontecer, as ATPCs, né, e o núcleo pedagógico, juntamente com a direção da escola, a coordenação, né, foi de suma importância para o nosso trabalho. Eu até coloquei aqui, né, os recadinhos que eu acabava deixando ali junto ao Facebook, né, como o aluno poderia estar participando, como ele poderia também estar, chegar até este caminho, né, até mesmo por ele próprio. Alguns alunos conseguiram, outros não, né, e temos também ainda muito trabalho ainda para a frente. Eu acredito que o primeiro bimestre ele foi desafiador para todos nós, né. Eu coloquei aqui, então, a competência que a nossa escola ela não dominava, né, eu coloco até aqui como a fragilidade da nossa escola neste primeiro momento. A metodologia, então, utilizada foi o suporte em casa, né, para os alunos, através, então, dessas diversas mídias, na atribuição de atividades, trabalhos em diferentes meios tecnológicos, tarefas e atividades online, videoaulas, preparação, aplicação e resolução da prova AP, então, aí seria a minha retomada, né? O meu trabalho ele foi muito online neste primeiro momento, mesmo porque eu me encontrava numa quarentena. Então, as videoaulas, né, toda essa preparação, ela tinha que chegar até meu aluno para que o aluno ele não tivesse, então, para que ele não tivesse sem aquele conteúdo, né, desprovido, então, deste conteúdo, e nós pudéssemos, então, prosseguirmos com o conteúdo para que o aluno perdesse o mínimo possível. Eu coloquei aqui como foi este trabalho, né? Aqui tem uma foto aqui de uma live que eu fiz com eles, né? E a participação, ela foi muito boa, né? Eu tive aqui um grande número de alunos que estavam participando, e foi importante essa interação com os alunos, porque alguns, né, eu tenho uma aluna que ela se chama Vitória, e ela até dizia, né, que, quando eu voltar para a sala de aula, acho que eu não sei nem escrever mais o meu nome. Mas nós sabemos que muitos alunos, eles também estão preocupados com essa perca, né, do conteúdo, então, nós diminuirmos essa defasagem é o mínimo que nós, enquanto profissionais, nós podemos ter nos nossos alunos. Esse carinho, então, ele é fundamental. Eu deixei aqui, né, eu trabalho no 6º ano, eu trabalho com língua inglesa, e eu deixei alguns vídeos bem fáceis, né, e ao mesmo tempo que eu retomei um trabalho em sala de aula que eu estava fazendo com eles, eu também acabei colocando novos conteúdos e pretendo estar retomando, então eu deixei aqui alguns links, tanto para o 6º ano, quanto para o 9º ano, né? O 9º ano, nós tínhamos, assim, muito conteúdo, né? Basicamente, o 9º ano, ele é uma retomada de todas as outras séries, então, muitos conteúdos que eles já viram desde lá o 6º ano até chegar ao 9º ano, é uma série, como é uma série final de ciclo, é uma série que nós temos que fazer a retomada de todos esses conteúdos.
e para que o aluno, aquele que ainda não conseguiu dominar esse determinado conteúdo, ele possa, então, adquirir esse conhecimento. Eu acho que todos nós já vimos tanto que o currículo, ele é sempre retomado, e nós já estamos, né, nós que estamos na rede há algum tempo, nós sabemos que esse conteúdo, ele sempre tem que ser retomado. E nós, assim, de língua portuguesa, para nós é muito fácil, porque quando nós pegamos um determinado texto, você bate o olho no texto, você já sabe, dá para eu retomar determinado conteúdo, e assim por diante. Eu acredito que muitos fazem isso, né? Se você tem se você tem ali um conectivo, você já acaba, automaticamente, você já acaba retomando também com os alunos. Fiz a mesma coisa ali com a primeira série, Primeira série eu estava trabalhando também as figuras de linguagem, eu estava trabalhando sobre conotação e denotação, também eu dei prosseguimento a este conteúdo. E eu já tinha trabalhado, um vídeo, antes da pandemia, eu já tinha trabalhado um vídeo do professor Noslen, que eu gosto muito, e acabei fazendo também a retomada em sala de aula com os próprios alunos. Aqui embaixo eu não coloquei, para as demais séries quais foram, mas eu fiz algo parecido em todas as séries. As devolutivas, então, eu fiz lives, comentando essas avaliações, assim como as provas APs, que eu acho que é muito interessante. Não adianta só o aluno aplicar a prova e, de repente, você não retomar, que às vezes em uma questão você acaba trabalhando também diversos conteúdos com os alunos. E tinha um conto ali na prova AP do 9º ano, e tinha, assim, algumas palavras que eu achava, nossa, essas palavras é do meu tempo, Os alunos, acho que nunca ouviram falar dessas palavras. E eu fazia essa interação no próprio chat, e eu percebi, assim, que os alunos conheciam, sim, essas palavras, e achei bem interessante. As produções de texto, que inicialmente eu fiz com o 3º, então eles também fizeram a devolutiva, ali no Google Classroom. Eu não coloquei aqui, mas o trabalho foi bem parecido com a professora de arte, lá no Google Classroom. Eu também fiz a devolutiva com os alunos, eu fiz observação. E o legal é que eles recebiam logo, automaticamente, eles recebiam pelos seus celulares, eu recebi, eu posso melhorar minha nota, e eles melhoravam e mandavam novamente para mim. E eu tinha esse trabalho, então, de estar fazendo a devolutiva para o aluno. Porque se esse momento é um momento de aprendizagem, o aluno ele quer aprender, nós temos que propiciar isso para os alunos. E através também do Facebook também eu fiz, através do chat, eu fiz também ali através dos comentários, os alunos também muitas vezes eu postava um conteúdo e o aluno também podia fazer os seus comentários ali. Então essa foi a interação e o engajamento que eu fiz com eles. Então, terminando, eu coloquei aqui como lema da Escola Renato Angelini, que a organização do espaço escolar e o respeito mútuo são muitas vezes a motivação que alunos e profissionais precisam para fazer a diferença. E também não é porque é público que não pode ser de qualidade, e que a educação é sim um lugar de transformação social. Nós vemos aqui, nós temos uma nova direção, há pouco tempo, 2, 3 anos, e nós já vimos a grande diferença no espaço escolar, e nós vimos que a mudança nesse espaço escolar, ela fez a diferença. Hoje a escola, ela está muito bonita, e aqui a gente pode ver como pôde realmente mudar. E, para terminarmos aqui, então, eu tenho... eu compartilhei aqui o que foi para essa aluna, a Janaína, que foi uma aluna que ela cresceu muito. Até deixei o texto sem correção, para vocês, para ver que nós temos muito trabalho pela frente. Mas ela coloca aqui... Com licença, professora Sônia,
Ela coloca aqui como cortar o seu tempo. É que o seu tempo passou e temos mais professores para apresentar. Agradecemos imensamente sua colaboração, sua manifestação aí das suas práticas. Muito obrigada, viu? Obrigada eu. Obrigado, Sônia. Desculpa aí, mas realmente o tempo passou um pouquinho. E como a gente tem mais alguns professores para falar, a gente teve que fazer dessa forma. Muito legal o seu trabalho, parabéns pela sua dedicação aí, mesmo com a questão da doença, de quarentena aí, meio isolada de tudo mesmo, de verdade, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua dedicação. E agora a gente vai passar, então, para a professora Ana Laura, da Escola Armando Salles de Oliveira, né, de Educação Física. Ana, fique à vontade, agora a sua apresentação, tá bom? Obrigado, Sônia, mais uma vez. Obrigada, Jô. Só preciso agora habilitar aqui para poder colocar minha tela. Ou, Ana, você pode solicitar o controle. Tem do lado do seu bonequinho aqui. Tá, solicitei. Agora só estou aguardando habilitar aqui para poder compartilhar minha tela. Aguardando a aprovação. A gente está com a professora Sônia precisa tirar a tela dela, senão a gente não vai conseguir. Por favor, professora Sônia. Ao vivo acontecem essas coisas, tá bom, gente? Não, só alguns segundos aí, acho que vai dar tudo certo. Pronto, agora acho que você consegue, Ana. Tá, tô com o meu áudio ligado e a câmera ligada, só... Apresentação agora. Não tá habilitando para mim. Você clicou tudo certinho aí? Tá desabilitado, Jô. Vou tentar ver o que eu posso fazer aqui. 2 minutinhos aí, a gente já... De qualquer forma, eu posso falar sem a apresentação. Eu acompanho aqui só na minha tela. Era só mais só um. Deixa eu achar você aqui, que tem muita gente, e daí fica... Tá bom. Pior que eu não estou achando. Cassiane, ajuda, por favor, Milene, habilitar ela aí. Não. Agora vai. Agora vai. Eu tinha habilitado, mas não sei, antes de iniciar, mas não sei o que aconteceu, mas agora vai, Ana. Obrigado, agora, cara. Foi? Pronto. Tá aparecendo para vocês? Para mim, sim. Sim. Deixa a tela inteira só. Ótimo, obrigada. Bem, eu sou Ana Laura, então, como o Jô disse, eu sou professora de Educação Física da Escola Armando Salles de Oliveira. Eu atuo no ensino médio e tenho uma turminha tenho 3 turminhas do 6º ano. Bem, a princípio, nós não tínhamos contato com nossos alunos através de nenhuma tecnologia. Então, logo que a pandemia começou,
a gente precisou buscar telefone de alguns alunos para poder acessar até mesmo grupos que eles tinham da sala deles, né, grupos do WhatsApp. E entre professores, nós já tínhamos, né, os grupos organizados pela diretoria, pela gestão, para a gente poder se comunicar. Então, a princípio, a gente começou a utilizar o WhatsApp e entrar nos grupos de sala. A princípio, nós usamos o Teams para fazer as ATPCs, porém, a gente percebeu que alguns professores ainda tinham dificuldades para acessar, né? Então, ao longo das semanas, a gente acertou de começar a utilizar o Google Meet, que já está vinculado, né, ao Classroom. Então, toda a plataforma que a gente está utilizando é pelo Google Classroom, né? Então, está tudo bem organizadinho dentro dessa plataforma. Existiu um período em que nós pudemos entregar para os nossos alunos os materiais impressos, então apostilas, né, que são os cadernos dos alunos, as APPs e algumas orientações. Dentre elas, uma folha, assim como a professora mostrou aí o recadinho dela, né, a professora Sônia, nós também imprimimos um recadinho de como acessar pela primeira vez a plataforma, o Centro de Mídias e também o Google Classroom. Mas, ainda assim, nós tivemos bastante dificuldade. Bem, como que nós combinamos a questão do tempo? Nós combinamos que os professores poderiam, né, acompanhar as aulas do Centro de Mídias de forma ao vivo, e depois nós vimos que, pelo YouTube, já tinha as aulas gravadas, né, ali no canal Centro de Mídias. Combinamos que deveríamos relatar, né, um plano de aula semanal, no caso das disciplinas com menos aulas semanais, né? Então, educação física, eu tenho como dever montar um plano de aula de como seriam as minhas aulas, né, e como também tem sido essas aulas, né? Lembrando que educação física, a gente usa tanto a sala de aula para trabalhar teoria ou trabalhar atividades que podem ser realizadas dentro de uma sala coberta, quanto a quadra. Então, a parte de quadra, a parte de movimentação, eu realmente fiz um apanhado, um recordar do que nós havíamos feito, né, no início do ano, mas não tem como. Grande parte dessa movimentação ela vai acontecer quando a gente estiver lá na escola novamente. Contudo, é possível, né, fazer essa conexão da teoria utilizando de vídeo, né? Eu achei muito legal dar essa oportunidade para o aluno, né? Então, eu anexo, por exemplo, vídeos, né, do tema que eu gostaria de trabalhar com eles, deixando o link junto com a atividade, né? A base para montar a atividade foram os cadernos dos alunos, né? Então, a princípio, a gente estava com dificuldade de acessar esse material organizado, conforme o aluno está recebendo ou receberia. E aí nós conseguimos compartilhar dentro do nosso grupo do WhatsApp, né, dos professores de educação física, alguns PDFs com essa base curricular, com o caderno do aluno. Então, facilitou e muito para a gente entender até mesmo quais eram as habilidades que deveriam ser desenvolvidas, né? E para esse primeiro bimestre, para tentar ter um trabalho dos alunos, né, uma atividade dos alunos, eu enviei 2 atividades para cada turma, né, para os sextos, primeiro, segundo e terceiro colegial, para que eles abrissem a atividade, realizassem e me dessem a devolutiva. Eu escolhi usar apenas o Word, então todas as minhas atividades elas estavam em formato .doc, né? Lembrando que nem sempre os alunos conseguem abrir o DocX, né? Então, ou PDF. Então, por exemplo, sextos anos, a gente está utilizando bastante o WhatsApp, e às vezes é necessário mandar foto, porque eles também não têm o Word no celular, principalmente das mães, né? Então, a gente está se virando nos 30 mesmo.
Lembrando que a gente não tinha o hábito de utilizar nenhuma plataforma tecnológica antes da pandemia. Então, para organizar melhor as atividades, né, e as turmas, foi decidido que a gente utilizaria o Classroom, né? A gente teve a ajuda do professor Fernando, que está aí também no ATPC. Ele montou as turmas certinho para a gente dentro do Classroom, e aí nós estamos mantendo uma organização dessas atividades, desse vínculo com os nossos alunos através do Classroom, tá? Então, está tudo bem organizado lá por turma, por disciplina. Então, o aluno, quando ele acessa o Classroom, quando ele consegue esse primeiro acesso, ele já tem acesso a todas as atividades que o professor enviou. O primeiro contato foi bastante difícil, né? Lembrando que nós não tínhamos contato nenhum, né? E então, assim, tem sido um trabalho mesmo de formiguinha. É um trabalho de sempre estar tentando o contato, né? Alguns alunos nos procuram pelo WhatsApp, alguns professores estão ajudando demais, né? Fazendo chamada de vídeo, conversando com o aluno, tentando entrar para eles, para facilitar que eles entrem lá depois na casa deles, enfim. E o WhatsApp tem sido o nosso primeiro contato, porque é uma ferramenta de comum uso da maioria das pessoas, né? Então, por ali, a gente começa o contato. Aí você pode dizer assim para mim, mas e quem não tem o WhatsApp? A gestão tem ligado para os telefones que deixaram na escola, aí a gente utiliza o Facebook para tirar dúvidas, né? A gente tem a secretária Bruna, que tem dado bastante apoio para a gente, dando respaldo, né? Respondendo as mensagens pelo Facebook, pela página da escola, né? E, assim, alguns alunos, eles tiram as suas dúvidas, principalmente pelo WhatsApp, enviam atividades por ali, às vezes, eles ainda têm dificuldades de utilizar até mesmo o Classroom, tá bom? Alguns alunos ainda estão tendo dificuldades. Uma coisa bastante importante para nós que aconteceu, eu vou relatar um primeiro colegial, ele tem por volta de 40 alunos matriculados. E desses 40 alunos, 25 deles conseguiram fazer o primeiro acesso no Classroom. E aí eu coloco esse aluno-chave, por quê? Porque nessa sala foi determinante uma bastante empenhada, ela é cheia de responsabilidades pessoais, mas ainda assim ela se dispôs a ajudar. Então, uma dica, né, que eu dou para os professores ainda, para as escolas que ainda não conseguiram esse engajamento, não conseguiram o acesso dos alunos, focarem em agregar, né, esse aluno-chave de cada turma. A gente sabe que sempre tem um aluno, de certa forma, mais desenvolto, né, mais habilidoso, e que tem acesso aos outros alunos, para auxílio, né, para nos auxiliar nesse momento, que está sendo difícil, né, a gente não vai conseguir dar conta dos nossos quase 400 alunos, não sei certinho quantos alunos nós temos hoje no Armando Salles, mas usar mesmo desses alunos, né, e agora não é assim, o que eu sinto, que nem todas as habilidades a gente vai conseguir alcançar, né? Então, assim, é um momento da gente deixar as atividades um pouco mais objetivas, mais simplistas, né? Usar o conceito junto da atividade, porque alguns alunos nossos nem a apostila foram buscar, ou não tiveram acesso à apostila. Por exemplo, nossa escola não recebeu o volume 2 do 6º ano. E tudo bem também, né? A gente sabe que é bem difícil tudo isso, né? Não depende só de uma pessoa. Então, por exemplo, de educação física, eles não tinham material. Então, eu colocava o tema de uma forma bem objetiva e pedia alguma resposta. Junto com essa atividade, colocava o link lá do vídeo, lá do centro de mídias, ou um link de um vídeo que eu gostaria que eles assistissem.
Por exemplo, eu utilizei para o ensino médio, né, para o terceiro ano do ensino médio, que foi uma devolutiva bastante significativa. Eu fiz um recordar daquilo que a gente estava trabalhando, que era do tema lutas, e a gente estava trabalhando o assunto boxe, né, especificamente. Havia mostrado para eles o Éder Joffre, que é um pugilista brasileiro bastante importante, e eu gostaria de ter tido tempo de trabalhar com eles, né, a história do Muhammad Ali, que não sei se vocês conhecem, inspirou o filme Ali, de 2001, que é protagonizado pelo ator Will Smith, bastante conhecido, né? Então, de uma forma, fiz essa conexão, né, essa contextualização. Eles conhecem o Will Smith, talvez isso também ajudou eles a querer, né, conhecer um pouquinho dessa história. Coloquei o link do documentário que eu gostaria que eles assistissem e fiz 2 perguntas abertas mesmo, para que eles assistissem o vídeo e dissessem o que eles aprenderam ali, né, a respeito, e tudo baseado no tema de lutas. Tive uma devolutiva bem legal. E na semana passada, acho que foi na semana passada, eu aproveitei o momento do planejamento, né, das inspirações que estavam acontecendo, e usei a ferramenta do Google Meet. Mandei no grupo do WhatsApp de um segundo colegial, falei assim, galera, e aí, tem alguém disponível aí? Aí esses 3 alunos se prontificaram a entrar, e nós fizemos uma chamada de vídeo, bem divertida, demos bastante risada, combinamos algumas coisas, e estou pedindo sempre o auxílio deles para engajar cada vez mais alunos, né? E aí, por último, o que eu gostaria de deixar como reflexão é que realmente a ponte já quebrou. Tem uma amiga minha, né, que trabalha com internet, e ela fala assim, poxa, está na hora da gente... Foi uma forma muito rápida, né, mas realmente a ponte já quebrou. A gente não vai voltar a viver aquele normal antigo, é um novo normal, a gente precisa acessar mais ainda esses recursos tecnológicos, que nem a professora Amanda falou do Padlet, Kahoot, não conheço, até mesmo dei risada, né, porque eu falei, poxa, nem o Skype é uma ferramenta que eu nunca tinha utilizado e tive que utilizar na quarentena. Então, que a gente encontre formas de se conectar com os nossos alunos, com as pessoas, aproveite, né, mesmo esse momento para aprender muito, engajar, contextualizar e que a gente consiga ser o mais simplista possível, porque que nem eu estava comentando em ATPC nosso, né, da unidade. Eu espero que a gente realmente se humanize, né, mais a respeito desse momento, porque existem alunos nossos que estão se responsabilizando pela casa, pelos irmãos. Eu mesma sou mãe de 2 filhos pequenininhos, então eu tenho o Leozinho de 2 aninhos, que nem fala. Então, assim, estar em casa tem sido um desafio muito grande, porque eu estou tentando trabalhar, né? E ao mesmo tempo eu preciso dar atenção, meus filhos não estão na escola, né? Eu não tenho ajuda. Logo mais, aliás, meu marido está aqui, mas daqui a pouco meu marido vai trabalhar na empresa de novo e eu vou ficar com eles aqui sozinha. Então, que a gente tente fazer facilite mesmo, né, esse engajamento, facilite esse entendimento, né, daquilo que a gente gostaria que eles desenvolvessem agora e ter paciência mesmo. Né? Devagarinho a gente chega lá. Acho que é isso. Josafá? Seu microfone, Josafá, está desligado. Desculpa, obrigado, Ana, obrigada pela sua apresentação. Desculpa, gente, eu tinha desligado o microfone e liguei de novo e desliguei. É normal, mas agora tudo certo. Obrigado, Márcia. Então, agora a gente vai chamar as professoras lá da escola Anselmo Bertoncini. Eu falei errado no começo, tá? Peço desculpa aos professores, peço desculpa aos professores dessa escola. Foi um erro de
Na marcação aqui, então, a Escola Anselmo Bertoncini, as professoras vão estar falando, né, a Paula e a Luzia, tá? Fiquem à vontade, agora a apresentação de vocês. Bom dia, pessoal. Bom dia, Lu. Tudo bem com vocês? É um prazer. Eu sou a Luísa. A gramática, a pontuação. See you later. É um prazer estar aqui presente com vocês. Eu sou a professora Luísa, da Escola Anselmo Bertoncini. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre 2 sequências didáticas que nós desenvolvemos na nossa escola. Já está aparecendo aí para vocês? Já, Lu, só coloca no modo apresentação. Aí, ok, perfeito. Obrigada. Só, eu vou fechar um pouquinho, só porque eu acho que eu não ativei o áudio, tá? Perfeito. Eu acho que tá bom assim. Tá, vou incluir o áudio o aqui no sistema. Assim. Isso, exato. Certinho? Perfeito, coloca a tela inteira agora. Sim, agora está bom. Abriu tela cheia para você? Então, retomando, muito prazer, eu sou a Luísa, professora de língua portuguesa e inglês da Escola Anselmo Bertoncini. Hoje eu vim apresentar, juntamente com a professora Paula, 2 sequências didáticas que nós realizamos na escola, com o intuito de passar para vocês aí algumas ideias de boas práticas, tá bom? Então, a primeira sequência didática que eu vou apresentar é relacionada às primeiras séries do ensino médio, tá? Juntamente com a professora Paula. O conteúdo que nós trabalhamos foi o gênero textual notícia, utilizado, que teve como referência o caderno do aluno, e também uma aula do Centro de Mídia. A duração da nossa sequência didática foi 2 semanas, então, durante esse período, nós buscamos aprimorar o conteúdo que foi desenvolvido no Centro de Mídia e no caderno do aluno, de modo que os alunos tivessem a oportunidade de realmente adquirir aí as habilidades essenciais para esses conteúdos. A primeira preocupação que nós tivemos foi de desenvolver um conteúdo, né, um conteúdo complementar que contemplasse tanto os alunos que têm acesso às tecnologias, quanto os alunos que não têm acesso às tecnologias. Então, a nossa principal preocupação foi essa. Então, nós tivemos todo um trabalho de montar um material bem minucioso para os alunos que não têm acesso à internet ou que não estão conseguindo acessar ou assistir às aulas pelo Centro de Mídia, para que eles não saíssem prejudicados. Então, a primeira divisão que nós tivemos a preocupação de fazer foi essa. Então, em relação aos alunos que têm acesso às tecnologias, nós utilizamos como principal ferramenta que a escola está utilizando o Google Classroom, né? Juntamente com o Google Classroom, as videoaulas do YouTube, o caderno do aluno, o WhatsApp, que também sempre é utilizado, e o Centro de Mídia, as aulas do Centro de Mídia. Já os alunos sem acesso à tecnologia, que é, como eu disse, a gente nem sabe se realmente eles estão conseguindo assistir essas aulas do Centro de Mídia pela televisão, a nossa preocupação foi de elaborar um material mais completo. Então, aqui embaixo vocês veem um recorte desse material que nós elaboramos, já especificando a página que eles teriam que trabalhar do caderno, todas as características do gênero textual, notícia, para que realmente eles conseguissem trabalhar em suas casas. As metodologias utilizadas, né?
leitura dos textos e conteúdos selecionados, uso de suportes impressos, então todos os suportes que eu citei anteriormente, as tarefas, né? Então, além daquele conteúdo complementar, no caso dos alunos que têm acesso à tecnologia, a preocupação foi de também desenvolver atividades para que eles realmente adquirissem as habilidades necessárias. Então, sempre que a gente mandava alguma atividade, era com pontuação. Então, terminava o tempo daquela atividade, a gente já vinha com feedback apontando o que precisava ser melhorado, o que estava bom. Então, assim, já criou um certo vínculo, uma proximidade entre professor e alunos. Os trabalhos individuais, então, ao término dessa sequência didática, o produto final que nós pedimos para eles foi a produção de uma notícia. Então, o tema principal dessa notícia, né, já que a gente está vivendo nessa situação, foi o coronavírus. Então, em cima desse assunto principal, nós elencamos diversos assuntos que eles poderiam trabalhar: número de curados, número de contaminados, distanciamento social, lockdown, medidas de prevenção. E cada aluno aí pesquisou, alguns falaram de mais do que um desses temas e criaram a sua produção textual, a sua própria notícia. Então, nós corrigimos essa notícia e o produto final foi a produção de um vídeo. Então, cada um criou aí o seu vídeo, a sua notícia relacionada ao tema principal, que era o coronavírus. Então, durante todo esse processo, nós acompanhamos, corrigimos os trabalhos e demos aí uma certa autonomia para que eles também construíssem o seu próprio conteúdo, se sentindo protagonista desse trabalho. Então, a nossa preocupação foi de não deixar eles tão soltos, mas também de não dar tudo pronto, principalmente para esse aluno que tem acesso à internet e que consegue fazer esse trabalho um pouco mais abrangente. As habilidades desenvolvidas foram as mais básicas possíveis, até por conta da distância, que é a questão de leitura e produção textual, produção de notícias, a elaboração de roteiros, resumo de textos, e a última a questão do uso das tecnologias, no caso foi a produção do vídeo. Os canais de comunicação para dúvidas e acompanhamento, o WhatsApp e Google Classroom, então sempre eles estão perguntando, ou pela própria plataforma do Google Classroom, que é a principal utilizada pela escola, ou até mesmo pelo WhatsApp, sempre eles perguntam, a gente costuma esclarecer. Eu que trabalho no período da manhã, então eu fico disponível durante todo esse período para atender dúvidas e ajudá-los. A participação foi super positiva, foi bem relevante, até por ser primeira série do ensino médio, que geralmente eles não têm muita maturidade para trabalhar sozinhos, né? Ter uma autonomia para desenvolver um trabalho longe da escola, então foi bem relevante, principalmente em relação ao uso das tecnologias. Eu vou falar que eu fiquei bem surpresa, porque eu não imaginava que eles tinham tanta noção do uso de ferramentas tecnológicas. Saíram muitos vídeos muito bem elaborados, com coisas que nem eu sei fazer, sendo sincera. As devolutivas eram sempre dadas, né, durante a sequência didática, então sempre que a gente enviava uma atividade, já retomava ela, já respondia para o aluno. Outro ponto interessante a ser ressaltado aqui é a interação com representantes de classe. Então, a gente tem essa interação com os representantes da classe, eles mandam recados, eles chamam os alunos para responsabilidade, o que torna o trabalho um pouco mais fácil. E também outra coisa que a gente sempre fez durante a sequência didática, sempre faz, é fazer levantamento dos alunos que estão participando e mandar no aplicativo. Então, o aluno, ele percebe que, às vezes, muitos estão participando e o nome dele não está lá. Então, a gente acaba chamando a responsabilidade deles para isso. E o atendimento individualizado. Sempre tem aquele aluno que tem vergonha e acaba chamando a gente no WhatsApp. Então, a gente sempre está ali disposto a ajudar, né? Então, a produção, né, o trabalho final foi a produção desse vídeo, da notícia, com o tema coronavírus,
E a avaliação foi contínua, na verdade ela é sempre contínua, né? A gente tem que avaliar o aluno durante todo o processo e foi o que aconteceu aqui na sequência didática. Agora eu vou apresentar para vocês, eu gostaria de apresentar muitas, mas como o tempo é curto, eu vou deixar aqui para vocês um exemplo de um vídeo produzido por uma das alunas. O coronavírus, causador da pandemia global, pertence a uma família de vírus que já circula no Brasil. Os vírus dessas famílias podem causar desde resfriados comuns a doenças mais graves, como síndrome aguda respiratória severa e a síndrome respiratória do Oriente Médio. Até o momento, ainda não está claro como o novo coronavírus infectou as pessoas na China. A suspeita, segundo pesquisadores, é de que o vírus, que vive no trato respiratório de morcegos, tenha passado por um processo de mutação para conseguir se instalar no corpo humano. A Covid-19 apresenta sintomas leves, na maioria dos casos, por ser extremamente agressiva e a minoria. Costuma ser mais perigosa para idosos de mais de 60 anos e pessoas com doenças pré-existentes. As pessoas que foram afetadas pela doença ou apresentarem sintomas devem procurar o serviço de saúde para receber instruções de tratamentos adequados. O objetivo do distanciamento social é diminuir a proliferação do vírus, e para que isso ocorra, evitar o contato físico e a aglomeração é essencial. Caso seja necessário sair de casa, medidas de autocuidado devem ser tomadas. Como utilizar o uso de máscaras, usar álcool em gel 70% ao tocar em qualquer superfície, evitar lugares com aglomerações, e sempre que possível, higienizar as mãos com água e sabão. Alguns sintomas do Covid-19. Sintomas comuns: febre, dor de garganta, tosse, falta de ar. Por mim, por você, por nós, fiquem em casa. Muito bem, agora eu passo a palavra para a professora Paula. Oi, bom dia, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. A gente trabalhou com as segundas séries, junto com a professora Luísa, tanto da parte da manhã quanto das aulas à tarde, o mesmo tema, que é um tema global, né, o coronavírus. Pode passar, Lu, fazendo favor. Lu, pode passar a slide.
Então, os recursos didáticos que a gente utilizou com os alunos foi o mesmo do primeiro, foi a mesma sequência, que é o Google Class, o Centro de Mídias, que também abordou o mesmo tema e o mesmo conteúdo, o Caderno do Aluno, o WhatsApp e o YouTube, para abranger o máximo de alunos que a gente poderia conseguir, né, para não ficar só em um meio didático apenas. Então, a gente utilizou vários recursos para suprir essa necessidade dos alunos na parte de informações. Pode passar. E para os alunos que não tinham acesso à tecnologia, a gente utilizou o mesmo método do primeiro ano, que foi o Caderno do Aluno, que a escola disponibilizou, e um material complementar. Então, aquele aluno que a gente, como a gente não sabe, o aluno que tem acesso fácil ou não pela internet, a gente criou um material de apoio, que é um complemento. A gente pesquisou, montou uma introdução, montou um mapa mental, para facilitar esse aluno, fora atender, quando esse aluno chamava via WhatsApp, para ele conseguir ter aquele suporte para preencher o caderno do aluno, para realizar as atividades. Então, a gente pensou em toda essa estrutura para não deixar o aluno na mão, principalmente aqueles que, como aqui em Bofete, algumas cidades, a gente tem muitos alunos do sítio, para facilitar para eles também, porque às vezes não tem acesso à internet, ou às vezes até ao próprio celular, por conta do sinal. Pode passar. As metodologias foram as leituras de vários anúncios, que a gente pegou vários anúncios publicitários para dar a base para eles montarem o trabalho deles. O uso dos suportes foi impressos e online, através de videoaulas, o caderno do aluno, redes sociais, a plataforma e os materiais que a gente montou como apoio para eles. A gente deu vários exercícios antes deles montarem esse anúncio publicitário. Foi feito em forma de trabalho individual, então cada aluno fez o seu, teve todo o acompanhamento, desde a introdução do conteúdo, da estrutura do conteúdo, da correção ortográfica, porque teve alguns errinhos, a gente arrumou, a gente colaborou com eles para eles arrumarem, e assim, para ficar um trabalho mais bonito, tanto na parte escrita, quanto na imagem ilustrativa. Então, teve todo esse cuidado, esse acompanhamento, desde o início até a finalização desse trabalho, para ficar um trabalho bem feito. E até eles mesmos, eles capricharam bastante nos trabalhos, que é uma maneira ou não até de passar um pouco essa parte tão terrível que a gente está vivendo, né? Foi até uma maneira de, alguns até comentaram, que foi uma maneira de extravasar, de como eles falaram, para acalmar mais o ânimo de ficar dentro de casa, que a maioria deles não estão saindo, quase todos. Então, foi uma maneira de distrair a mente deles. Eles gostaram bastante dos trabalhos, de realizar esses trabalhos. Pode passá-lo. Pode passar. As habilidades que a gente utilizou nesse trabalho, a Lu acho que vai passar o slide. Foi relacionar os textos, tanto na produção escrita ou oral, de acordo com vários sentidos de vários temas. No caso nosso, o segundo ano foi o anúncio publicitário. Daí tem várias aqui as habilidades que a gente trabalhou, que é resumir e resenhar textos antes deles elaborarem esses anúncios publicitários, e para atuar de forma fundamentada, né, que para eles conseguirem fazer esse anúncio publicitário, eles tinham que dominar de forma crítica o que eles iam defender,
que até então o anúncio publicitário era dar instruções e pedir para as pessoas usarem máscara, álcool em gel, que foi o tema do coronavírus. Os canais de comunicação foi o WhatsApp e o Google Class, através, igual foi falado do primeiro, que a gente utilizou os líderes de sala para ter esse acesso com os alunos, e alguns tinham alguma dificuldade, um pouco de vergonha em relação a se expor perante o colega, então eles acabavam chamando a gente no particular. Então teve todo esse trabalho por fora do Google Class também, que foi através do WhatsApp. A devolutiva foi a correção das habilidades, de todo o trabalho em si. O atendimento foi tanto pelo líder de sala quanto individualizado, para o próprio aluno em si, que ele às vezes tinha alguma dificuldade e preferiam falar com a gente pessoalmente. Aí eu vou passar para vocês, a Luísa vai colocar aí um vídeo que a gente montou com os trabalhos dos alunos, que a gente juntou alguns. Quem quiser ver melhor os trabalhos, entrar no Facebook da escola, porque no Facebook foi disponibilizado vários trabalhos de todos, desde o primeiro até o segundo ano. Então, quem tiver essa curiosidade, pode entrar no Facebook da escola, que tem. Pode pôr o vídeo, Lu. Tá sem áudio. Tá, eu vou habilitar, vou diminuir aqui para habilitar. Achei que ia direto. Não foi, acho que passou o tempo, né? Uhum. Deixa eu entrar aqui. Daí eu já habilito, para vocês ouvirem. Vejam agora. Foi? Não. Não, mas pode a Paula finalizar aí, no caso, deixa disponível para os professores. Tem que ser de um para o outro. Deve haver um lugar do seu coração. Eu tenho que... Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you'll feel there's no end to sorrow. Zaque, ouça.
sentir. Chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Heal the world, Yes. make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Wonderful. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece. Prevenir é ajudar. Vamos falar desse tema que exige atenção, embora seja invisível, mexeu com a população. Temos que fazer a nossa parte para esse jogo virar. Usando álcool e máscara, aos poucos tudo vai melhorar. Ele bagunçou as nossas vidas, aos poucos nos afastamos. Se mantermos o isolamento, em breve nos encontramos. Em meio a esse caos, sentindo solidão, pensamos mais em Deus, pedindo proteção. Logo tudo isso vai passar, inclusive essa pandemia. Precisamos nos cuidar para em breve retomar nossa alegria. Josafá? Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Todos me ouvindo? Muito obrigado, professora Luísa e professora Paula. Eu perdi uma parte que deu um pequeno defeito aqui, mas graças a Deus consegui voltar a tempo. Infelizmente, a gente não vai conseguir ouvir o professor Cassiano, tá? A gente está com o nosso tempo estourando, a gente já não tem mais tempo para quase mais nada, né? Então, de antemão, já está marcado para a próxima TPC, o professor Cassiano vai fazer a sua apresentação. Infelizmente, por tudo que aconteceu, né? Falhou um pouquinho ali com a Ana, depois passou um pouquinho de tempo ali, falhou para entrar ali, e esse tempo a gente não tinha como calcular. Daria tempo se tivesse tudo corrido redondinho, mas sempre acontece alguma coisa. Então, o pessoal aqui do núcleo, a gente pede desculpa para todos os professores aí que a gente não conseguiu fazer o melhor, mas a gente tentou, tá? Só lembrando a fala da professora Amanda, as maneiras que eles encontraram ali para atingir os alunos, assim também como a professora Sônia, com todas as dificuldades, né, com a questão até da doença, também encontraram várias maneiras para atingir o aluno, professora Ana, as dificuldades que tem ali na escola, as dificuldades que a gente tem aqui, também estão aí se esforçando e buscando cada vez mais atingir os alunos, né? Então, não tem como a gente não agradecer, assim também como o trabalho de todos aí que apresentaram, né? A Luísa e a Paula, o trabalho que elas fizeram muito bonito das alunas, muito legal o vídeo que as alunas apresentaram, pelo menos a parte que eu vi, porque teve uma parte que eu perdi, mas muito, muito bom, parabéns mesmo, e a gente percebe aí a nossa realidade, nossa diretoria, né? A gente sabe que a nossa diretoria é uma diretoria muito extensa em tamanho, tem várias regiões aí, então a gente pegou um pouquinho de cada região, um pouquinho de cada contexto, né, e trouxe algumas atividades ou algumas maneiras, né, para que a gente consiga atingir os alunos. Eu acredito que todo mundo está de parabéns, todos os professores, e muito legal o slide, né, que a Amanda deixou no final do Cortella lá, faça o melhor com aquilo que você tem, enquanto você não tem um contexto melhor para fazer ainda melhor. Então, acho que é mais ou menos isso a nossa realidade, é mais ou menos isso a nossa situação também. A questão da Ana Paula colocou, Ana Laura, desculpa, que colocou a questão que a ponte quebrou, né? A gente tem que fazer diferente, a gente tem que mudar algumas coisas,
E muitas vezes não é fácil, muitas vezes a gente acha que eu já fazia certo, eu já estava certo, mas não existe mais esse certo. Então, eu deixo aqui, em nome da diretoria de ensino, em nome do núcleo, né, da equipe de linguagem, parabéns a todos os professores e muito obrigado. Né? A gente não vai ter tempo para abrir interações, mas a gente, no próximo TPC, a gente vai fazer isso, certo? Para que todo mundo possa aí compartilhar e para que todo mundo possa melhorar. Eu acho que é isso. Muito obrigado, gente. Muito obrigado a cada um. Obrigado a todos que participaram, a todos que apresentaram. Foi um grande trabalho e a gente está aí no caminho certo. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Lembrando que semana que vem o ATPC, a partir das 8 horas da manhã, será aqui pelo Teams, tá? Com a nossa equipe do Núcleo Pedagógico. Então, não haverá o ATPC pela EFAP, lá no aplicativo de Centro de Mídias, mas vocês podem entrar direto aqui no Teams, que vai ocorrer aqui a formação pela diretoria. Um abraço, bom feriado a todos. Um abraço a todos. Também gostaria de agradecer a equipe de tecnologia do Núcleo, Cassiano e Gustavo. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua ajuda. Tá bom? Foi muito legal que vocês estão... É muito legal o que vocês estão fazendo para todo mundo aqui no Núcleo. Obrigado.